E essa aqui é a tier list da psicologia sombria, das técnicas de persuasão que os coaches usam para te enganar. Então, se você é uma pessoa mal intencionada que vai usar o que eu te ensinar aqui para o mal, eu quero que você saia desse vídeo agora porque eu não quero ir para o inferno. Mas, se você é do bem, fica aqui comigo porque a diferença entre a persuasão e a manipulação é a intenção. Ficou bonita essa frase, né? Eu vou comparar 32 gatilhos mentais e técnicas de persuasão que você pode usar para vender mais do seu produto, seja ele um produto físico, um produto digital ou um serviço. E na verdade, você pode usar essas técnicas para muito mais do que fazer vendas. Você pode usar elas para, sei lá, se eleger e virar político e mamar nas tetas do Estado. Você pode usar elas para achar um namorado ou uma namorada, ou talvez apenas um one night stand, uma noite de loucuras. E amor, se você estiver vendo esse vídeo, eu não fiz isso com você, tá bom? O que a gente tem é verdadeiro. É brincadeira, né, gente? Ela não vê meus vídeos. Mas se ela ver esse, ela vai ter essa mensagem, pelo menos. Você pode usar esses gatilhos mentais, essas técnicas de persuasão para conseguir favores de amigos, promoções no seu emprego, dinheiro com investidores. Então, usa com sabedoria porque eu sei que você é uma pessoa do bem. Mas o que são gatilhos mentais, você me pergunta? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, gatilhos mentais, técnicas de persuasão, são técnicas que usam de vieses cognitivos, ou seja, todas as nossas tendências humanas de tomada de decisão que não são o que os economistas chamam de racionais. Inclusive, você vai descobrir nesse vídeo que o próprio termo gatilho mental, na verdade, foi criado e só foi popularizado porque ele usa uma dessas técnicas de persuasão. Então é muito louco, né, cara? Porque o termo só ficou popular porque ele usa uma técnica de persuasão. Porque o termo original é vieses cognitivos, e isso aí já existia faz tempo, mas não causava tanto interesse nas pessoas, né? Então, assim, se você quiser entender os fundamentos econômicos e psicológicos desse negócio, eu tenho 2 livros para te indicar. Vou pedir para a editora colocar aqui na tela. Um é o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, e o outro é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Tá? Esse aqui fala mais sobre como influenciar as pessoas e dar ali os principais técnicas, né? As 6 principais técnicas. E o Rápido e Devagar ensina sobre vieses cognitivos. Se eu não me engano, ele é ganhador do Prêmio Nobel. Mas, nesse vídeo aqui, você vai aprender muito mais. Você vai aprender 32 técnicas e como usá-las. Esses caras aqui vão te ensinar a teoria e tal, que é muito bom. Recomendo, mas esse vídeo aqui vai ser mais útil para você, então bora para essa tier list, porque vai ser brabíssima. Então vamos lá, eu separei aqui, eu poderia colocar S tier, A tier, mas eu quis fazer um negócio mais legal, que é, cara, as mais poderosas são as que vendem gelo para esquimó. Aí você tem o segundo nível ali, que é convence até mineiro desconfiado, que é difícil de convencer. Tem um terceiro ali que é engana desavisado, se o cara tá na rua ali desavisado, ele pode até cair nessa. O 4º nível é já vi pior que deu certo. E o 5º nível é nem sua avó cai nessa. Obviamente, gente, todas essas técnicas aqui, elas são provadas cientificamente. Então, qualquer uma delas pode ajudar a vender alguma coisa para sua avó lá, que é inocente, coitada, não conhece as coisas da internet, mas algumas são melhores que outras, então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E a primeira é a reciprocidade, é o gatilho mental da reciprocidade, que vem do viés cognitivo, viés de reciprocidade, que é simples, cara. Se uma pessoa te ajuda, você quer ajudar ela de volta. E essa aqui é uma das melhores que tem, se não a melhor que tem. O único defeito dela é que ela leva tempo, ela leva esforço, ela não é uma palavra mágica que você consegue pôr numa frase ali. Mas, cara, seja para um negócio, seja para, cara, conseguir favores, qualquer coisa, é a melhor coisa que você pode fazer. Ajude as outras pessoas. Também é uma das mais éticas que tem, né? Então, pensando aqui com viés de negócios, né? Que é o foco desse canal. Você criar reciprocidade é ético. Então, eu vou dar um exemplo do meu outro negócio. Eu tenho um negócio no nicho de preparação para entrevistas. E eu dou um curso de
15 horas de conteúdo, e é um curso bom mesmo, ele não fica vendendo os outros cursos nem nada, ele é puro conteúdo. E, cara, as pessoas... Às vezes eu até perco venda de tão completo que ele é. Mas as pessoas, anos depois, continuam recomendando o meu negócio para leads novos. Então, é a semente que você planta e gera frutos. Eu coloquei ele por primeiro aqui porque é o melhor gatilho mental ou técnica de persuasão que existe. O único problema é que dá trabalho, né? E a gente quer coisas que não dão trabalho. Então, vamos para um segundo. Apelo à identidade. O que é isso? Cara, isso aqui é você falar para a pessoa ou deixar a entender para a pessoa que ela é do seu clube. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um café nos Estados Unidos que cresceu muito, ficou, acho que é um negócio centimilionário, pelo menos dezenas de milhões, que chama Black Rifle Coffee, que é o café do rifle preto. E é um café com a bandeira dos Estados Unidos, com umas armas ali. Obviamente o público-alvo deles são republicanos, rednecks, né? Os caras lá do interior, que votam no Trump desde sempre e tal. Jesus, pátria e armas, né? Seria o lema deles. E esse café, ele não é um café especial. Ele é um café normal. Talvez seja um café um pouquinho melhor ali, mas ele... Por que ele fez tanto sucesso, sendo que tem tantos cafés que são bons também? É porque ele apela à identidade das pessoas. Então, eu vou colocar que convence até mineiro desconfiado. Ele não é tão poderoso quanto a reciprocidade, por exemplo, porque pode surgir outros cafés que apelam para a mesma identidade e, enfim, você vai pegar um público que é muito identificado com aquilo, mas funciona muito bem, cara. E não é só identidade política não, tá? Por exemplo, você pode criar alguma coisa que seja para as pessoas que acordam às 5 da manhã, o 5 a.m. Club. Então tem muita gente que se identifica com isso de forma muito forte. E se você criar um produto que é focado nessas pessoas, e aí você veste aquela bandeira, você até cria camisetas, canecas e faz a pessoa sentir que você é um deles, isso é uma coisa que tende a vender muito. E se você quiser uma ideia de negócio de graça aí, cara, faz um café para os bolsonaristas ou para os lulistas no Brasil que você vai ter problema aí de cancelamento e tal, mas vai ganhar muito dinheiro. Próximo gatilho mental é o gatilho mental da procedência. O que é gatilho mental da procedência, tá? É você contar da onde vem o produto. Então, por exemplo, vamos supor que você cria uma marca de doce de leite, tá? Aí você pode ter como parte do argumento de venda da sua marca ou do storytelling da sua marca que, puta, era a receita da sua avó que ela fazia na fazenda quando você era criança e que todo mundo elogiava e que os vizinhos queriam comprar. E aí você quis honrar a sua avó e tal. Esse é um jeito. Outro exemplo, tá? Vamos dizer que você vai vender cursos sobre, sei lá, como ganhar dinheiro na internet, aí, igual o pessoal faz. Você pode contar a história de como você era uma pessoa de origem humilde, mas aí você descobriu um mentor e ele te ensinou algumas coisas. Você basicamente conta de onde vem o produto e por que ele se torna tão especial. É um gatilho mental que eu acho... Tipo, é até útil, né? Se o produto realmente tem uma história... Quer ver um legal? É o da Red Bull. Que o cara conta a história de que ele viajou pra Tailândia e ele encontrou a fórmula do Red Bull num produto que tinha lá. E tipo, cara, sei lá, deve ser verdade, mas será que é a mesma fórmula? Será que era tão especial assim? Entendeu? É história. É história de onde veio. E aí geralmente a galera dá uma embelezada nela. Eu não acho que é uma coisa que faz a pessoa comprar só por isso, mas eu acho que dá uma embasada. Eu vou colocar como já vi pior que deu certo. Se você tiver alguma coisa para vender e tiver uma história assim, coloca. Eu não inventaria, entendeu? Mas enfim. Confiança. Cara, confiança não é um gatilho mental. Mas eu pus aqui... Não sei nem se dá para chamar de uma técnica de persuasão, porque desenvolver confiança não é uma técnica. Mas eu coloquei aqui porque é uma coisa que te ajuda a conseguir o que você quer, né? Seja vender, seja casar com uma pessoa, seja se eleger, seja conseguir dinheiro com investidores, o que quer que seja.
Se você tiver confiança, honestamente, você não precisa de mais nada disso aqui. E pode ver que para as grandes decisões da vida, a gente vai na base da confiança. Então, se você tem uma cirurgia importante a fazer, você não vai operar com o cirurgião, tipo, a procedência, onde ele se formou, talvez ajude, mas, tipo, não é o gatilho mental que vai fazer você escolher um cara que vai operar seu coração, entendeu? Nem a reciprocidade, é a confiança. Talvez você contrate um advogado para uma causa importante pela reciprocidade, mas no que realmente importa, você vai em quem você confia mais. E aí você vai falar, Bruno, mas confiança é uma coisa muito intangível para você colocar como uma técnica aqui. Eu concordo que é intangível, mas deixa eu tangibilizar para você. Tem um cara chamado David Maister, eu até já fiz um vídeo sobre um outro framework dele nesse canal. O vídeo é Se Você Vende Serviços, Não Cometa Esses 3 Erros. E ele criou no livro dele, The Trusted Advisor, essa equação da confiança. Então, confiança é credibilidade, confiabilidade, né? Então, credibilidade é o cara saber, ele mostrar que sabe. Confiabilidade é ele sempre entrega. Intimidade, que é eu me sinto seguro com essa pessoa, eu me sinto emocionalmente seguro. Tudo isso dividido por auto-orientação, ou seja, você sentir que a pessoa está focada no seu interesse e não no interesse próprio dela. Então dá para tangibilizar a confiança sim. Para mim é a técnica de persuasão, se é que dá para chamar de técnica mais poderosa que existe. Só que assim, confiança demora anos para construir e ela é destruída em uma única ação. E é por isso que é tão poderosa, é extremamente rara. Todo mundo consegue fazer todas essas outras coisas, mas não é todo mundo que consegue construir uma confiança e depois honrar ela. Então, para mim, ela sempre vai ser a maior de todas. Mas vamos lá para o próximo, fracionamento. O gatilho mental do fracionamento, que eu gosto de chamar de gatilho mental da parcelinha. O que é isso aqui? Você pega o seu preço e aí você mostra quanto ele custa por parcela ou então até por dia. Já viu aquele pessoal que fala, o meu curso custa menos do que um cafezinho por dia. Por quê? Porque ele pegou R$1.000, dividiu por 365 dias no ano e deu ali R$2 e pouco, R$3. É um gatilho mental interessante. Não serve para tudo, mas serve para alguns produtos, né? Então, eu acho que engana desavisado, não chega no nível de convencer o mineiro que ele tem que comprar o seu produto, porque o mineiro é mais desconfiado que isso. Mas ele, cara, ajuda muito a vender mais, não serve para todo tipo de produto, mas quando você consegue encaixar ali... Quer ver outro exemplo? Com apenas 1 hora por dia, blá, 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 ou 15 minutos por dia. O cara não fala que se você somar no ano, cara, você vai gastar horas e horas, meses fazendo um negócio, mas com 15 minutos por dia. Então, eu acho que o fracionamento é interessante de ser usado onde ele se aplica. Framing. Framing é foda, cara. O framing é quando você dá um ângulo para a pessoa pensar no que você quer convencer ela. A partir do momento que você dá esse ângulo, ela não consegue mais pensar de outro jeito, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você venda um curso de como crescer o seu negócio, como empreender na internet. E aí, cara, tem algumas coisas que são tipo, tem muito conteúdo, eu não sei se vai dar certo para mim. Começa a vir um monte de coisa, aí o cara faz o framing. Apenas uma ideia desse curso pode dobrar o seu negócio. Então, deixa eu até dar um exemplo prático. Tem um livro que eu li, que é um dos melhores livros de negócio que eu já li, que chama Getting Everything You Can Out of All You've Got. Conseguindo tudo que você quer a partir de tudo que você já tem. É do Jay Abraham, é um dos melhores livros de negócio que eu já li. E o jeito que ele faz o framing do livro dele é que cada capítulo tem uma ideia que pode dobrar o seu negócio. E por que funciona tão bem? Cara, a maior objeção que você tem ao ler um livro de negócios é que, eu não sei se eu vou ler esse livro inteiro, e aí talvez não funcione. Então, cara, vou ler outra coisa aqui, ou vou ver vídeo no YouTube. Mas se o cara fala, cara, na verdade você pode ler um capítulo, e cada capítulo tem o potencial de dobrar o seu negócio. Obviamente ele não fala qual capítulo vai dobrar o seu negócio específico, mas ele fez um framing. E, cara, para mim, framing convence até mineiro desconfiado. Se você achar o framing correto, inclusive eu vou colocar
Não, vou colocar abaixo da identidade, porque identificação é muito forte. Identificação do ego, né? Mas framing é uma das técnicas mais difíceis de usar, porque você tem que achar o framing correto, não é só copiar e colar a técnica, como, por exemplo, um fracionamento, é muito mais fácil de você usar, né? Mas é extremamente poderoso porque você controla o mindset, né? A forma que a pessoa vai olhar para a ideia que você está oferecendo para ela. Então é poderosíssimo. E assim, eu dei um exemplo de framing, tá? Mas você pode pensar em outras formas. Então, quer ver um jeito? Se você vende um colchão, tem um colchão lá fora que ele... Cara, ele é super tecnológico, chama Eat Sleep. Ele é super tecnológico, ele tem, cara, canaletas de água que resfriam o seu corpo enquanto você dorme, para você ter um sono mais profundo e tal. Beleza. O que os caras fizeram para vender mais esse colchão? Geralmente o framing do vendedor de colchão é, você passa 8 horas por dia dormindo e tal. O que os caras fizeram é, eles falaram, cara, pelos nossos estudos e análises e tal, porque o colchão analisa seu sono também, quando as pessoas dormem com esse colchão, elas têm 30% a mais de sono profundo e isso equivale a tantos por cento a mais de produtividade durante o seu dia. E aí você compara o quanto que o cara ganha no ano, principalmente lá nos Estados Unidos, com o valor do colchão e, cara, você fala, pô, beleza, pega meu dinheiro aí. Então ele controla a forma como você olha para aquela decisão. Isso é o framing. Especificidade, o gatilho mental da especificidade, você já deve ter visto pela internet por aí, que é tipo assim, perca até 8,4 quilos em 4 semanas. Ou ganhe R$ 2.532,68 trabalhando apenas 1 hora por dia na internet. Essa é a especificidade que a galera usa, na minha concepção, do jeito errado. Tá? É específico? Mas é tão específico que não é crível mais, concorda? Mas tipo assim, ó, vamos supor que você fala, cara, como perder peso mais rápido? Isso é zero específico. Versus, perca até 1 quilo por semana, ou que seja 2 quilos por semana, com o método tal, com a dieta tal. Eu não fui lá 2,14 quilos igual a galera faz, isso aí pra mim eu acho, cara, ridículo. Sei lá, cara, talvez funcione, mas... Porra, afasta muita gente, né? Talvez atraia algumas pessoas, mas afaste outras. Mas só de você colocar o peso, o número de dias, isso ajuda, tá? É um negócio que vai mudar completamente o seu... Assim, ó, já vi pior que dá certo, tá? Não acho que é o melhor gatilho mental que existe, não. Efeito halo. Esse aqui não é um gatilho mental, mas é uma técnica de persuasão que é... Cara, sabe aquela pessoa... que parece que tudo que ela faz dá certo. E aí, esse é o efeito halo, tá? Você usar aquela pessoa para coisas que ela nem entende. Então, tipo, um exemplo assim, Cristiano Ronaldo. É uma pessoa que tem o seu carisma, né? Parece que tudo que o cara faz dá certo, tudo que ele encosta vira uma coisa de alta performance. E aí a Clear, shampoo anti-caspa, vai lá e pega ele como garoto propaganda. E aí você fica pensando, cara... Que sentido tem, né? Porque ele não tem cara de que tem caspa. E aí talvez seja esse o negócio, né? Pô, eu quero ter o cabelo do Cristiano Ronaldo. Então, esse é um exemplo. Não sei se é o melhor exemplo, tá? Do efeito halo. Mas vou dar um outro exemplo melhor. Imagina uma influenciadora que as mulheres admiram. E aí ela vai lá e lança o método de dieta dela. E ela é magra. Mas talvez ela é magra por genética, talvez por... algum problema psiquiátrico ali, né? Porque é comum também, né? Uma anorexia, alguma coisa assim. Mas ela lança o curso de dieta dela e ela também lança o método de organização da casa. E ela lança várias coisas que, cara, você não sabe se ela é boa nisso. Porque talvez ela tenha 5 empregadas, a dieta dela, na verdade, é um problema de saúde. Mas você admira a vida dela e aí você cai ou acredita que ela tem alguma... autoridade, alguma... Não é autoridade a palavra, mas algum embasamento, porque tudo que ela faz é bom para você. Esse é o efeito halo. E onde é que eu vou pôr isso aqui? Eu vou colocar no engano desavisado. Eu acho que... Eu tô entre aqui e aqui. Mas eu acho que o mineiro não cairia nessa. Tô pensando no tiozinho de Minas mesmo, que é desconfiado com tudo. Engana desavisado, mas talvez seja um dos melhores aqui do engana desavisado, porque é poderoso e a gente nem percebe. Às vezes a gente acha que não cai nessas,
Mas aí o Andrew Huberman lá, o Mark Zuckerberg falou alguma coisa e você começou a fazer. Então, às vezes, você só não... Você é nerd que nem eu, você acha que você não cai em papo de celebridade influenciador, mas os caras nerd você cai nesse efeito ralo. Antecipação, faltam 10 dias. Antecipação é quando você cria uma antecipação para o produto. Então, por exemplo, um filme que vai lançar, ele em vez de falar ali uma semana antes, semana que vem estaremos nos cinemas, ele começa a lançar teasers, trailers, ele começa a fazer 6 meses antes uma entrevista com o cast, aí ele vaza uma cena do filme, fala que vazaram, mas na verdade foi ele que vazou. Isso vai criando uma tensão, uma antecipação nas pessoas, de forma que quando o produto é lançado, quando aquela campanha acontece, aquele desconto acontece, a pessoa já está querendo faz muito tempo. É quase que uma tensão sexual. Inclusive, isso aqui não é só para vender coisas. Aquela tensão sexual que você cria com aquela pessoa que você está paquerando é antecipação também. E esse aqui é poderoso, tá? Eu colocaria que convence até mineiro desconfiado, se for bem feito, porque aí gera uma tensão, cara. Você está esperando aquilo. Na hora que é para ser, o cartão de crédito pula da carteira. FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder a situação. Então isso aqui é, por exemplo, você estava olhando uma festa ali, uma viagem que talvez você queria ir, mas não tanto. Só que aí, os seus amigos começaram a fechar e comprar passagem, e aí eles começam a conversar e você fala, cara, e se for legal isso aí mesmo? Eu não tava tão afim, mas se for muito legal, eu não quero perder também, né? Eu que sou um cara muito extrovertido, passo por isso. Minha mulher, que é uma mulher que não é muito extrovertida, ela é mais caseira, mais doméstica, ela não sente isso. Mas um outro exemplo, por exemplo, de FOMO são investidores de startups, investidores do Vale do Silício. Essa aqui é uma das mais poderosas com eles, tá? O FOMO. Porque às vezes eles nem estão interessados em investir na sua startup, mas se eles veem que é a queridinha do momento, eles vão querer investir. Porque, e se eles passarem o próximo Facebook, entendeu? O próximo Nubank, a próxima empresa de dezenas de bilhões, é isso que eles pensam. E às vezes eles agem sem acreditar na empresa, eles investem sem acreditar na empresa, e às vezes você sai de casa sem querer ir para aquela festa, só porque você fala, cara, e se for bom demais? Eu não quero ter perdido. O FOMO não funciona com todo mundo, não funciona com todo tipo de produto, mas quando ele funciona, ele convence o mineiro. Mais do que a antecipação, mais do que o framing. Mas não é todos os tipos de produto que você consegue induzir FOMO, são produtos mais sociais. Então pode ser uma rede social, consegue crescer por FOMO, uma comunidade, um evento, uma festa, uma viagem, esse tipo de coisa você consegue usar FOMO para crescer. Produtos que são mais de uso individual, não tem muito como usar FOMO, mas é poderoso quando você consegue usar. Efeito decoy. Efeito decoy é o seguinte, tem até as pipoquinhas aqui. Imagina que você tem 3 pipocas no cinema, você tem a pequena, a média e a grande. E você quer que as pessoas comprem a grande, mas você vai cobrar, quanto que tá uma pipoca no cinema hoje em dia? Cara, vou chutar alto, porque os caras estão de brincadeira com o preço, né? Você vai cobrar, na pipoca grande, R$30, tá bom? E na pequena, vamos dizer que você vai cobrar, sei lá, R$20. Então assim, a pequena tá cara, só que a grande, é trintão pra você gastar numa pipoca. Aí o que os caras fazem? Eles pegam a média, em vez de cobrar 25 na média, que aí você talvez compraria a média, eles colocam 28 na média. E aí o que você faz? Você olha e fala, mas se a média tá 28, tá valendo muito mais a pena a grande. E aí você compra a grande. E porque a média tava 28, você nem considera tanto a pequena, entendeu? Na verdade, a média está lá e precificada de um jeito que é para ninguém comprar a média. Ninguém compra a média. A média serve para você escolher a grande em vez da pequena. Esse é o efeito decoy. Ele engana desavisado, tá? Não é todo produto que você consegue usar este gatilho mental, essa técnica de persuasão,
Mas ela funciona. Porque ela tira a sua perspectiva de preço, ela influencia a sua perspectiva de preço e é poderosa. Efeito Zeigarnik, não sei como é que fala o nome desse alemão aqui. O efeito Zeigarnik é um que eu nunca vi a galera falar aqui no Brasil. Ele funciona em algumas situações e a ideia é a seguinte: coisas incompletas ficam na sua cabeça por muito tempo, mais do que deveriam. Então, por exemplo, tá? Imagina que você lê um livro até a página 280 e o livro tem 300 páginas. Só que, puta, você não tá gostando do final. Mas aí, puta, se você não lê mais 20 pagininhas, você não vai poder falar que terminou o livro. Então você lê ali as 20 páginas. E aí a pergunta que eu te faço é, cara, imagina que você vai pegar um livro novo e ler 20 páginas dele. Parece muito mais trabalho do que você terminar as 20 pagininhas do livro que você já leu 280. E, puta, se você não lê aquelas 20, você vai ficar com aquela pasta em aberto na sua cabeça. Esse é o efeito Zeigarnik, aquela pasta em aberto da sua cabeça, tá? Então, vou dar outros exemplos aqui e depois eu vou te falar como é que o Russell Brunson usou o efeito Zeigarnik para vender muito do ClickFunnels, que é o produto dele. Tá? Então, outro exemplo. Imagina que você fez 3 anos de faculdade, no terceiro ano você concluiu que você não quer trabalhar com aquilo, que aquilo não vai te servir para nada. De repente, você até já tem um negócio. Então, não é nem uma questão de segurança de carreira. Ou você vai querer sair do Brasil e aí você não vai poder usar seu diploma lá por qualquer motivo. Mas você fica, puta, cara, mais um aninho só e eu me formo. Então, esse é o efeito Zeigarnik. Você quer concluir as coisas que você já começou. Como que o Russell Brunson usou isso para vender muito do produto dele? Tem um funil que ele criou, o ClickFunnels, para quem não sabe, é um software de construção de páginas para você fazer funis e vender produtos na internet. E o Russell Brunson é um cara lá, um influenciador de marketing digital que ensina a criar funis e tal. Beleza. O que ele fez? Ele criou um desafio em que ele dava o ClickFunnels por 7 dias para as pessoas e ele dava de graça, se eu não me engano era de graça, um desafio em que, puta, no dia 1 ele te dava uma aula que ele te ensinava ali a fazer uma página, no dia 2 ele te ensinava a criar o vídeo, no dia 3 ele te ensinava a fazer o produto, ele ia te ensinando, e aí você, no dia 5, que era o último dia do desafio, você tava quase com um negócio pronto. Só que, se você quisesse, tinha uma extensão do desafio, que se eu não me engano ele cobrava, e aí você terminava o negócio ali em 8 ou 10 dias. Só que o free trial, o teste grátis da ferramenta que ele usou, para te ensinar isso, que você já montou as coisas, ele tinha 7 dias. Então não dava tempo de terminar com o free trial. E aí ele já cobrava um anual lá, uma paulada, sei lá, $500, $1.000, não sei quanto que era, se você ficasse mais que 7 dias. Só que aí chegava ali no dia 6, no dia 7, você falava, puta, cara, mas já tô quase com o negócio pronto aqui. Mais 3 dias eu termino. E aí a galera começou a assinar a rodo o produto dele. Então assim, o efeito Zeigarnik, ele é difícil de fazer sentido no seu negócio, mas se você conseguir, ele é muito bom, cara. Tem muita coisa aqui convencendo o mineiro desconfiado, né? Vou até colocar na frente do frame, não é atrás do frame. Familiaridade. O que é isso aqui, tá? Esse aqui é... Quanto mais eu vejo, mais familiar eu fico. Tem uma família aqui, mas não tem nada a ver com a sua família, tá? Gatilho mental da familiaridade é quanto mais eu vejo alguém, alguma marca, mais eu tendo a comprar. Então, por exemplo, por que marcas tipo Coca-Cola, Nestlé fazem campanhas de televisão, de outdoor, de revista, de tudo quanto é tipo de coisa, sendo que você nem precisa, né, das campanhas para comprar o produto deles, tipo. Mas é porque eles querem ficar familiares na sua cabeça. Eles querem que você se lembre deles o tempo todo e quanto mais você vê aquilo, mais apreço você tem àquela marca. Com influenciadores ou personalidades de internet, o princípio aqui seria, cara, esteja em todas as redes sociais, corte seus vídeos e jogue lá no TikTok, não sei aonde, e impulsione seus conteúdos, porque quanto mais as pessoas te verem, mais propensas elas vão estar a gostar de você e a comprar de você. Honestamente, eu não acho que ele é um princípio super poderoso. Eu vou inaugurar aqui o Nem Sua Avó Cai Nessa, não porque ele não funciona, mas porque é fraquinho, entendeu? Tanto é que tem gente que vende coisa de primeira, sem precisar aparecer o tempo todo para você. Ajuda no longo prazo, mas...
Ok. Efeito default. Eu ia traduzir para efeito padrão, mas efeito padrão ia ficar esquisito. O que é o efeito default, tá? Cara, é quando você chega pro garçom e fala, cara, qual que sai mais? Você quer o normal, você quer o padrão, você quer o da maioria das pessoas, você tem uma tendência maior a escolher aquilo. Isso vale para marcas líderes, tá? Então, Coca ou Pepsi? Coca, por quê? Talvez porque você goste mais, né? Então talvez não é o melhor exemplo. Mas, cara, muitas vezes porque, vamos na Coca. Você tá num grupo grande de pessoas. Vamos comer um lanche. Cara, você sugere um McDonald's ali, não necessariamente porque é o seu preferido, mas porque você tá num grupo grande. Então, vou acabar escolhendo o que tem mais chance de todo mundo topar. É o padrão, ninguém vai te julgar por essa escolha. E um jeito de você usar isso para persuadir as pessoas é, você tem vários produtos ali, ou vários tiers de produto, você coloca um labelzinho ali, uma faixinha escrito best seller. Esse aqui é o mais vendido. Talvez ele nem seja o mais vendido, mas a pessoa vai olhar para aquele item com um carinho especial. Talvez você consiga vender mais aquele produto que, por exemplo, pode ter uma margem melhor. Você tem um e-commerce, você tem um catálogo. Às vezes você tem um produto que você quer que venda mais, você pode colocar alguma coisa que dê a entender, ou que fale explicitamente, que ele é o mais vendido, ou alguma coisa assim. Um bom exemplo disso também são na Netflix, né? Você vê, esses aqui são os top séries da semana. Não necessariamente é verdade. Talvez eles querem fazer bombar uma série e aí eles coloquem lá, em número 2, em número 3. E eles estão se utilizando desse efeito default para influenciar a sua escolha. E o efeito default, ele é um engano desavisado muito bom, tá? Ele não vai convencer o mineiro, mas ele é... Ou será que vai para baixo? Vou deixar no engano desavisado aqui, tá? E vai ser isso aí mesmo. Ele tá por aqui. Efeito sunk cost. Esse é poderoso, tá? Então vamos lá. O que é um sunk cost? É um custo de oportunidade. Por que eu não coloquei efeito custo de oportunidade? Porque ficaria longo demais. O que é um custo de oportunidade, tá, gente? E esse aqui tem a ver com o efeito Zeigarnik, tá? Que é o seguinte, cara. Eu já fiz 3 anos de faculdade, agora só falta 1 para terminar. Geralmente o que a gente faz, e que é irracional, é que você comparar o 3 que você já fez com o 1 que ainda falta fazer. Mas, se você for pensar racionalmente, o que você deveria pensar é, cara, será que esse 1 a mais vale a pena para mim? Porque se ele não fizer, se ele não valer a pena, eu não vou fazer. Então, um exemplo clássico aqui é o cara que se formou em Direito, fez o OAB, estudou 2 anos para concurso, virou juiz, ou estudou 3, 5 anos para concurso, sei lá, virou juiz, entrou na carreira, achou uma bosta. E ele tem a oportunidade de ter uma carreira talvez tão boa quanto a de juiz em outro lugar, talvez um convite de um escritório de advocacia, talvez ele tenha uma audiência na internet, ele poderia criar um negócio tão bom quanto o salário de juiz dele, mas ele olha para trás e fala, cara, mas eu gastei 12 anos para virar juiz. E às vezes isso influencia a decisão dessa pessoa, apesar de racionalmente não fazer sentido. Outro exemplo é a pessoa que se mantém num casamento por mais tempo só porque já ficou, apesar de aquele casamento ainda não fazer mais sentido para ela. E como é que eu uso isso aqui no meu negócio, Bruno? Como é que eu crio isso? Você pode, se a pessoa já teve um sunk cost grande, você pode enaltecer esse sunk cost, fazer ela ficar mais disposta a comprar o seu produto. Então, assim, é uma coisa muito sutil de se usar, mas você pode usar com todo mundo, em todo mercado em que as pessoas têm esse custo de oportunidade muito grande, esse sunk cost, Na verdade, sunk cost não é custo de oportunidade, eu estou falando o conceito errado, deixa eu ver aqui. Perdão, sunk cost é o custo irrecuperável, é o oposto, é meio que o oposto do custo de oportunidade, falei tudo errado. É o custo que já foi, entendeu? Eu já gastei dinheiro com aquilo, se vale a pena gastar mais ou não, não sei. Mas se você está num mercado que lida com vestibulandos, com concurseiros, com pessoas que vão fazer mestrados, que elas já gastaram muito na carreira acadêmica ou profissional delas, você pode falar, puta, você já chegou até aqui, você já despendeu todo esse recurso, agora só falta isso para você chegar onde você quer. E é um jeito de usar, tá? É um efeito poderosíssimo?
Cara, eu acho que, como viés cognitivo, ele é muito poderoso, mas para o marketing, para a influência das pessoas, eu acho que ele é um engano desavisado. E eu acho que ele é um engano desavisado porque eu não vejo tanta gente usar com frequência. Eu acho que se ele fosse mais poderoso, os marqueteiros usariam mais. Mas pode ser que eles não descobriram ainda. É que os marqueteiros são muito ratos nessas coisas. Eles sempre descobrem antes as coisas. Escassez. Últimas unidades. Escassez é muito... Você já conhece, né? Escassez é, cara, está acabando. Tenho apenas 10 vagas para minha mentoria. Apenas 3 clientes novos eu vou pegar esse mês. É uma coisa que eu já vi muito profissional de serviço mandando para a lista ou fazendo um anúncio sobre. Últimos ingressos do evento, últimas vagas. Tem a urgência também, tá? Que eu vou falar depois, que é muito parecido, que é tipo fecha amanhã. Eu separei aqui, tem gente que põe junto. Para mim são coisas diferentes. Escassez, cara, eu vou ser sincero com vocês, vende gelo para esquimó. Eu gostaria que não fosse assim. Em todas as campanhas que eu já usei escassez, eu uso mais a urgência do que a escassez, tá? Mas é absurdo. E todo empreendedor que eu conheço, eu já conversei com uma amiga minha que tem marca de moda e quando as peças de uma coleção estão acabando, ela fala e, cara, vende em minutos. É impressionante. Eu gostaria que não fosse o caso, mas vende pra caralho e não é à toa que as pessoas fazem tanta escassez nos seus discursos de vendas e de marketing é porque funciona. Ela sozinha não funciona, tá? Mas se você tem algo que já vende, isso vale para tudo, tá? Se você tem coisas aí que você tentar aplicar tudo isso aqui para vender um negócio que não vende, não adianta. Mas se você tem um negócio sólido, você vai colocando essas coisas, elas funcionam. Escassez, assim, ó, vou colocar de forma bem simples. Se eu tivesse um cliente que está precisando de dinheiro no curto prazo, nos próximos 3 meses. Ele já tem um negócio que vende, talvez as vendas estejam difíceis, talvez não. A primeira coisa que eu ia fazer era olhar, cara, tem alguma urgência ou escassez no seu processo hoje? Se não tiver, vamos colocar. Não quer dizer que você vai usar isso em excesso, mas é a forma dessas técnicas de persuasão, é a forma de ganhar dinheiro mais rápido, com menos esforço. E serve para outras coisas também, né? Serve para relacionamentos, para qualquer coisa que você for convencer as pessoas, se você usar a escassez, funciona. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá, né? Vamos lá para o próximo. Puta, esse é foda. Esse é foda. Mecanismo único. Cara, isso aqui é o ápice da psicologia sombria de persuasão e manipulação e tudo que você consome praticamente tem isso. Isso aqui não é um gatilho mental, tá? É uma técnica de marketing, é uma técnica de persuasão. Se você entender isso aqui, você vai ver que a sua vida inteira foi uma mentira, que os marqueteiros te manipularam. Isso aqui revoluciona indústrias, nichos, setores econômicos. Isso aqui cria empresas bilionárias do nada. Isso aqui te convence a gastar dinheiro que você não tem para comprar uma coisa que você não precisa. Isso é o que faz as mulheres gastarem milhares de reais por mês com skincare. É isso que faz as pessoas comprarem cursos que não precisam na internet. É isso que faz grandes marcas como a Coca-Cola, como a Red Bull, como marcas de detergente, de sabão em pó, todas usam essa técnica e eu acho que é a mais poderosa da lista. E eu acho que ela está acima da confiança. E eu explico por quê. A confiança é sim muito poderosa, mas você não consegue escalar uma empresa do 0 ao bilhão em pouco tempo na base da confiança e na base de um mecanismo único você consegue. Eu vou fazer um vídeo longo só sobre o mecanismo único nesse canal, porque se tem um conceito de marketing digital, de persuasão, de copywriting, de marketing tradicional, de qualquer coisa que você fosse aprender, isso para vender curso na internet, para, criar uma linha de produtos bilionária trabalhando na Nestlé, na Unilever, para qualquer coisa, seria o mecanismo único. Tá? E por que ele é tão poderoso? O que é o mecanismo único? Por que ele é tão poderoso? De novo, vou fazer um vídeo inteiro, longo, sobre isso no canal, mas ele é você disfarçar
de ciência um argumento de marketing, basicamente. Não necessariamente é ciência, ele pode ser um método, um framework, mas geralmente tem um respaldo científico por trás. Só que quando o cientista cria uma teoria, descobre uma técnica, alguma coisa assim, ele não está querendo falar, compra esse produto. Mas você pode pegar essa técnica e, de forma às vezes verdadeira, mas às vezes meio mentirosa, você encaixa ela no seu produto e aí você tem um produto diferente. E o próprio conceito de gatilhos mentais, que é o motivo pelo qual você está vendo esse vídeo, ele é um mecanismo único que os marqueteiros inventaram para vender curso de como vender curso na internet. Porque quem trouxe o conceito de gatilhos mentais para o Brasil, até onde eu sei, foi Érico Rocha, na fórmula de lançamento, que é um curso de como vender curso que ele tem. E o que é a fórmula de lançamento? É um mecanismo único de como vender curso. É um método único, que é só dele, de como vender curso. E se você for ver a fórmula de lançamento, beleza, tem umas coisas que são realmente exclusivas do sistema lá, mas muito cara, um negócio que outros métodos compartilham, só que ele tem um nome próprio, ele tem uma metodologia própria, e dentro desse mecanismo único da fórmula de lançamento, você tem um outro mecanismo único que ele trouxe, que são os gatilhos mentais, que são as técnicas de como persuadir pessoas. Então você só está vendo esse vídeo porque alguém pegou a teoria científica dos vieses de confirmação, vieses de decisão, vieses cognitivos, e embalou de forma marqueteira para um mecanismo único, que é, cara, se você usar o meu método, você vai vender mais, porque eu tenho esse negócio aqui que ninguém mais tem. Obviamente, hoje, gatilhos mentais todo mundo tem, não é mais único. O mecanismo único tem data de vencimento. Mas, por exemplo, quem lembra da Red Bull, hoje eles nem usam mais isso para vender, porque já ficou popular, já tem muito produto que tem. Mas na época, um dos argumentos que eles usavam é que o deles era um energético melhor do que o café, porque tinha taurina. Taurina é um mecanismo único. Porque se você for olhar na ciência mesmo, a taurina nem te dá tanta energia assim, ela não funciona tão bem. O que faz o Red Bull funcionar é a cafeína. Mas eles usavam a taurina como mecanismo único, porque se eles falassem, é uma bebida aqui com cafeína, você ia falar, igual a Coca-Cola, então. Mas o deles não, o deles tem taurina. Outros exemplos, tá? Skincare. Cara, toda marca de skincare vai ter algum mecanismo único, alguma coisa lá que parece científica, mas geralmente não é. Ou é, mas não é, sabe? Aquela ciência que, cara, você tá falando que não é o que o cientista quis dizer. Outro exemplo, suplementos. Todo pré-treino que se preze vai ter alguma coisa ali que os outros não têm. O que funciona mesmo, na verdade, é a cafeína, é o de sempre. Mas eles vão colocar alguma coisa que não tem para falar que o deles é diferente. A Transfer English, escola de inglês, usa o método de transferência de idioma. Você aprende o inglês a partir do português. Mecanismo único. Outro mecanismo único muito usado em cursos de idiomas, repetição espaçada. Então tem curso de idioma que você vai ver essa palavra várias vezes no primeiro dia e aí menos vezes no segundo, e aí uma vez por semana depois, e esse é um jeito de aprender que tem um respaldo científico, mas na verdade as pessoas bastardizam aquele conceito científico para vender mais produto. Mecanismo único é o mais poderoso dessa lista. Eu tenho no curso que eu vendo, eu criei um método e eu dei um nome para o método e tem uma lógica. Tem que ter, senão ser igual dos outros. E aí a pessoa vai ter que ir se ela gosta da sua cara ou não. Mas se você tem isso aqui, cara, de verdade, você domina um nicho. E você tem que saber fazer isso aqui direito. Tá? A maioria das pessoas fala que faz, só que aí cria um método lá com um acrônimo. É o método amor para conseguir um parceiro romântico. Amor é atração, aí o M vai ser medo, porque você tem que parar de ter medo. Aí o O vai ser, sei lá, cara. A galera cria uns negócios assim que não é bom, entendeu? Não é um bom mecanismo único. Tem que ser um bom mecanismo único. Se você for pegar alguma coisa desse vídeo, pegue que, cara, se você tiver um mecanismo único bom, você domina o seu nicho. Não sei se vai ser o maior, tá? Mas você vai ganhar muito dinheiro. E não é só pra isso não, viu, gente? Tinha um amigo meu que a forma que ele usava pra pegar gente nas festinhas, quando eu era jovem, é que ele chegava pras meninas lá e falava que ele... Eu não lembro como é que ele falava, mas ele falava que tinha uma técnica de beijo lá, que ele aprendeu, não sei o quê. Não era da Rússia, mas ele contava uma história lá. E as meninas queriam saber como é que era o beijo russo lá do cara, entendeu?
ficava curiosa. Mas aí tinha um embasamento na historinha dele, ele usava isso aí e funcionava. Para quem acompanha o Bitcoin, Michael Saylor é um cara que ele tá... Cara, ele achou um jeito de... É complicado, mas ele achou um jeito de emprestar dinheiro de investidores de renda fixa para comprar Bitcoin. Só que ele criou um mecanismo único, ele criou toda uma teoria lá de por que não vai quebrar, por que não tem risco. E, cara, a verdade é que ninguém sabe se não tem risco. Tem sentido? Tem. Esse é o ponto do mecanismo único. Tem sentido. E só ele sabe fazer essa porra. E aí os caras dão dinheiro pra ele. Se der certo, vai ser o maior investidor da história. Se der errado, convenceu muita gente usando essa técnica, cara, é foda. Efeito Ben Franklin. Efeito Benjamin Franklin é o seguinte, é como se fosse uma reciprocidade inversa. O Benjamin Franklin tem uma história famosa de que ele precisava fazer um amigo lá no Senado americano, ele precisava de, ter uma afeição maior por um membro da oposição, e ele chegou para ele e emprestou um livro, ele pediu um livro emprestado. Agora, essa história não faz muito sentido, a não ser que você entenda no contexto da época. Você emprestar um livro, na época, livros eram caros, eram raros. Você só emprestava livros para amigos muito amigos seus, porque, tipo, imagina que um livro vale 15 mil reais. Era mais ou menos quanto valia um livro naquela época. E, tipo, o livro, ele é antigo, então você tem que cuidar para ele não ser destruído. Você tem que confiar muito na pessoa naquela época para emprestar um livro. Mas, ao mesmo tempo, existia um estigma social de que, você não nega emprestar um livro, entendeu? E aí o Ben Franklin foi lá e pediu o livro emprestado. E o cara não tinha muito como negar, ele era colega dele no Senado, no Congresso americano lá, e ele emprestou. E aí o Ben Franklin cuidou do livro, nem leu, devolveu, agradeceu, emprestou mais algumas vezes, e isso foi fazendo o cara gostar mais dele. Porque na cabeça do cara, eu só empresto livros para amigos. E eu emprestei para o Benjamin Franklin. Logo, ele, meu inimigo não pode ser. Não é que ele é seu amigo, meu inimigo não pode ser. Então é como se fosse uma reciprocidade inversa. Eu diria que assim, não é um dos vieses mais fortes, não chega nem perto desses aqui, mas ele é um viés que é um bom engano desavisado. Depois do efeito Halo, funciona, tá? Urgência. Promoção relâmpago. Acaba essa semana. Eu já usei muito, tá? No meu negócio, eu vendo cursos, quando eu faço lançamentos, eu fecho o carrinho, geralmente o carrinho fica aberto. Isso é no meu outro negócio, tá? Não vou te vender um curso aqui nesse vídeo. Mas um dia eu vou fazer um curso para esse canal, por que não? Não tenho nada contra, mas tudo bem. No meu outro negócio eu vendo cursos. E quando eu lanço um produto novo, ou quando eu faço uma Black Friday, eu tenho urgência nas minhas campanhas. Geralmente é de preço. Então, tipo, esse desconto dura até tal dia. E, cara, é impressionante. Porque, assim, numa campanha normal minha, tipo, estou lançando um curso novo sem urgência, vamos supor. Metade das vendas, vamos dizer que são 4 dias de campanha, tá? Metade das vendas são no último dia de campanha ali. Se eu coloco uma urgência mais forte, 80% das vendas são no último dia. E uma coisa que eu já testei é assim, mandar 2 e-mails no último dia. Vamos dizer assim, se eu mandar um e-mail no último dia, hoje é o último dia, tá? E a pessoa tem mais 24 horas para comprar. Isso aqui vai vender X, tá? Vai vender, sei lá, 100 unidades. Se eu colocar um e-mail depois desse, agora faltam 6 horas, então eu relembro a pessoa com mais urgência, vai vender 2X. Então, em vez de vender 100, vai vender 200. E se eu colocar um terceiro e-mail, que é tipo, cara, última hora, sua última chance, vai vender 2,5x, vai vender 250. Então, assim, é muito forte, cara. Eu vou colocar aqui em gelo para esquimó, é depois de escassez, mas vende muito, tá? É igual a escassez, né? Não vende o que não seria vendido, mas potencializa muito as vendas. Então, assim, sempre que se você tem um negócio muito de varejo, assim, e-commerce, roupas, faz campanhas o tempo todo e vai colocando urgências e escassezes. Tipo, esse produto falta pouco tempo, essa promoção vai acabar agora. As pessoas reagem a isso. Não abuse, mas funciona. Se você tem, por exemplo, um e-commerce e você não usa nada disso, o fato de você colocar algumas coisas assim nas suas campanhas, você consegue dobrar suas vendas, provavelmente. Vai depender do seu caso, mas enfim.
Future Pacing. Eu gosto muito desse. Eu pus em inglês porque eu nunca vi ninguém falar no Brasil. Deve ter um nome em português. É uma técnica de copywriting, é uma técnica de persuasão. Não chega a ser um gatilho mental, mas ele é, cara, através de uma história ou de um argumento, você convida a pessoa a imaginar o futuro dela. E você convida ela a imaginar o futuro dela em 2 níveis, tá? Então, se você fizer isso ou se você não fizer isso, se você comprar meu produto, se você não comprar meu produto. Então, por exemplo, o curso que eu vendo no meu outro negócio é de entrevista para consultorias estratégicas. Então, é para as pessoas que querem seguir uma carreira nisso e elas querem entrar numa carreira que é muito difícil de entrar. As consultorias mais difíceis de entrar são mais difíceis de entrar do que em Harvard, por exemplo. Pelo menos é uma estatística que eu vi, né? É difícil comparar, mas ganha muito dinheiro. Então, um sócio de uma consultoria dessas vai ganhar 2, 3 milhões de reais por ano no Brasil, 2, 3 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. E aí é um argumento que você pode usar. Você pode convidar o cara. Cara, imagina que você passa. Imagina que você não passa. Pô, o cara que é meu cliente, ele vai ter uma carreira boa. Então eu falo, cara, você vai ter uma carreira boa, tal, não sei o quê, mas você vai ver alguns amigos se dando melhor do que você. Agora, imagina que você passa, e aí daqui a 5 anos você está ganhando tanto, e daqui a 10 anos você está ganhando tanto, e você vai ser respeitado por todo mundo no seu... E aí você cria esse contraste de futuros na cabeça da pessoa. Quer ver uma campanha que usou isso? É uma das cartas de venda que mais vendeu na história. A carta de vendas de 2 bilhões de dólares, que era uma carta de vendas na época, nos anos 70, 80, se vendia muito nos Estados Unidos, de 75 até 2003. Essa campanha rodou por 28 anos. E lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura muito de cartas de venda. Eles literalmente mandam uma carta no seu e-mail vendendo coisas. E é assim que surgiu o copywriting, né? E eles mandaram essa, rodou por 28 anos, vendeu 2 bilhões de dólares de assinatura do Wall Street Journal, e ela é o conto dos 2 jovens homens, tá? E aí, cara, basicamente ele fala que uma tarde, 25 anos atrás, 2 caras se formaram na mesma faculdade, eles eram parecidos, eles eram alunos acima da média, eles eram bem apessoados, e eles tinham sonhos ambiciosos para o futuro. E aí eles se encontraram agora numa reunião de alunos de 25 anos e eles eram muito parecidos ainda. Eles estavam casados, tinham 3 filhos e eles foram trabalhar na mesma empresa. Olha só, mas tinha uma diferença. Um cara era um gerente de um departamento pequeno e o outro era o presidente, era o CEO daquela empresa. E aí o que fez essa diferença? E obviamente é porque um deles lia o Wall Street Journal. Mas você está vendo como ele faz você imaginar 2 futuros? E aí você fala, porra, eu não quero ser o gerentinho ali, cara, que fica no departamento logístico lá. Porra, eu quero ser o presidente da empresa. É bobo. É bobo. Mas é uma história que fica na sua cabeça. E essa aqui é uma das cartas de venda que mais vendeu na história da humanidade. Então eu vou colocar ele como convence até mineiro desconfiado. Eu vou colocar acima de FOMO e abaixo da identidade. Autoridade. Todo mundo quer ter autoridade na internet. Todo mundo procura no YouTube como eu faço para ser uma autoridade. O gatilho mental da autoridade é o seguinte: se o cara tá de jaleco branco, parece médico e fala para você fazer alguma coisa, sei lá, com a sua saúde, você vai acreditar no cara. Se o cara escreveu um livro, você vai ouvir mais ele. Se o cara tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, você vai olhar e falar, pô, talvez esse cara seja mais inteligente do que eu. Cara, o gatilho mental da autoridade, ele é muito eficaz em, por exemplo, você foi parado na estrada e tem um cara vestido de policial. Ele te dá uma ordem. Funciona mesmo. Na internet, para vender produtos, cara, funciona alguma coisa. Tipo, é até engraçado, né? Os caras de loja de colchão usam jaleco, vocês já repararam? É por causa disso aí, é para eles parecer que eles entendem. Honestamente, eu acho que é um engano desavisado hoje em dia. Vou colocar aqui no meio aqui. Eu acho que ajuda, mas tipo assim, se você for médico e falar coisa na internet, tem 300 mil médicos falando coisa na internet e todo mundo... Isso aqui é tão usado que já foi abusado.
entendeu? Se o Elon Musk falar alguma coisa sobre empreendedorismo, eu tendo a ouvir mais. E você pode gostar ou não do Elon Musk, tá? Mas ele é um cara dos mais ricos do mundo. Então, se ele falar alguma coisa de startups, criar negócios, tal, eu vou ouvir mais ele do que um cara aleatório do YouTube, que nem eu, que tá falando de empreendedorismo. Mas, puta, pra você virar o Elon Musk, entendeu? Então, assim, essa autoridade que as pessoas buscam através de aparência, eu já acho que não funciona mais tanto, tá? Storytelling. Cara, storytelling é eu contar histórias para persuadir as pessoas. Pode ser uma história de future pacing, que nem a que a gente viu. Pode até ser uma história de mecanismo único. Mas, por exemplo, eu vou contar a história de um aluno meu, eu vou contar a história de um cliente meu, e ele estava nessa situação, e aí aconteceu tal coisa, e aí teve esse tipo de problema, e ele achou que achou a solução, mas aí ele não achou e tal. E aí eu conto essa história envolvente, é persuasivo, é uma boa técnica de persuasão. Eu vou colocar ela aqui no Convence Até Mineiro Desconfiado. Inclusive, eu vou dar downgrade na antecipação aqui, porque, né, não é tanta coisa assim que convence mineiro, cara. E eu vou dar downgrade no efeito. Não, esse efeito aqui ele funciona bem, ele só não é sempre que dá para usar. Prova social. Prova social é, cara, mais de 50 mil clientes felizes, mais de 100 mil seguidores, mais de 1 milhão de seguidores. 18 pessoas estão comprando esse produto agora nesse site. É para onde a manada vai, logo deve ser bom. Funciona bem? Funciona. Convence o mineiro? Às vezes convence. Então, é um puta engano desavisado. Tá bom? Porque não é sempre que convence o mineiro. Analogia. Analogia, Pablo Marçal usa muito essa. Puta, por exemplo, tá? Você quer convencer alguém de que o governo deveria fazer tal coisa com o orçamento. E, cara, nem você, nem quem você tá ouvindo entende alguma porra de orçamento de governo, que é uma coisa complicada pra caralho. E aí você fala, é como se você fosse o pai de família de uma casa, e aí você gasta mais do que ganha, e aí não sei o quê. E, cara, na teoria parece equivalente, mas é uma analogia, entendeu? Nesse caso, acho que até é bem persuasivo, mas é difícil você achar analogias para produtos, entendeu? Eu acho que assim, estou entre aqui e aqui, vou colocar um engano desavisado baixo. Compromisso. Compromisso é o seguinte, as pessoas têm uma tendência maior a fazer o que elas se comprometeram a fazer, mesmo que aquele compromisso que ela fez foi não muito pensado, tá? Então, por exemplo, vamos supor que seu amigo quer uma carona sua. Ele poderia te pedir carona no dia. E aí você diz sim ou não. Mas ele fala uma semana antes, você me dá uma carona tal dia? Aí você fala, dou. Quando chega o dia, você já se comprometeu com ele, entendeu? E aí, você também pode se comprometer com ações. Então, os coaches usam muito isso do tipo, quando você vai começar o ano novo, aí você escreve aqui suas metas, então aí você escreve no papel todo dia, eu vou fazer tal coisa, eu sou tal tipo de pessoa. E aí você não vai querer se descomprometer com você mesmo. Cara, funciona. Eu acho que sim. Já vi pior que deu certo. Talvez tenha um jeito mágico de usar aí, mas... ok. Garantia. Garantia, os gringos usam muito. Lá fora funciona muito bem. Aqui no Brasil, o brasileiro não acredita. Essa é a minha percepção, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a galera dá, por exemplo, para cursos online, garantia de 7 dias. Você pode pegar o seu dinheiro de volta e você não vai correr nenhum risco. É a lei, né? Lá fora, tem gente que dá a garantia de 30 dias, de 60 dias em curso online. Por que ninguém faz isso no Brasil? Honestamente, porque o brasileiro, não vou dizer que o brasileiro médio, mas muitos brasileiros são desonestos, são desorganizados com dinheiro e iam pedir o reembolso mesmo que o produto fosse bom. Tá? Eu vejo isso no meu negócio. Eu vendo para o mundo inteiro. Quem que pede garantia, muita garantia de volta, eu dou 30 dias de garantia no meu curso. Quem que pede muito, desproporcionalmente a mais? Indiano.
É foda. Me chame do que você quiser aí. Mas é a realidade que eu vejo, tá? Não tô falando que eles são desonestos, eu não sei. É cultural. E aqui no Brasil é cultural. Lá na gringa, é muito comum algumas marcas, por exemplo, de equipamentos de montanhismo tal, darem garantia vitalícia. Então, se o seu produto quebrar algum dia, móveis, eles fazem muito isso, você pode trocar. É comum. Eles confiam mais. Aqui no Brasil, as empresas não fazem porque não confiam no cliente. O cliente também não confia que é verdade. As empresas enganam eles o tempo inteiro. Então, eu acho que nem sua avó cai nessa. Garantia aqui no Brasil. Novidade, gatilho mental da novidade. Cara, as pessoas gostam do que é novo. Esse é o novo modelo de negócio que vai estourar na internet em 2025. Essa é a nova técnica de persuasão que vai fazer você ganhar muito mais dinheiro. Funciona? Funciona. Qual que é o problema? Tá saturado. Todo mundo promete o novo e... Mas funciona com restaurante, por exemplo. Um novo restaurante. Funciona com festa. Eu vou colocar no Já Vi Pior, que deu certo. Para alguns nichos pode funcionar muito bem. Skincare. Pô, esse é um cosmético novo e ele tirou as rugas da minha cara. Se for falar, esse aqui tirou as rugas da minha cara, ninguém vai acreditar. Se falar, não, mas é novo. Só que assim, só vai funcionar se tiver um mecanismo único, tá? Então, ancoragem. Ancoragem é massa. Ancoragem é assim. Vamos supor que eu quero te vender... Eu ia usar curso de exemplo, mas eu vou usar um carro, tá? Eu quero te vender um carro. Eu quero te vender um Toyota. Eu sou um vendedor de carros, quero te vender um Toyota. Só que o Toyota é um pouquinho mais caro que a média, né? E aí, cara, chega o seu cliente e você fala, cara, pois é. Tá trocando ideia, falando sobre carro. Que carro você tem? Tenho tal carro... tá vendo outros? Nem foi ver o carro ainda. Tá vendo outros? Tô vendo tal, tal e tal. Ele, pois é, cara. Eu tenho um cliente que comprou um desses aí. Cara, deu problema no carro. Puta, só no ano passado ele já gastou 30 mil no mecânico. E o seguro não cobria e não sei o quê. Conta a história. Você ancorou esse 30 mil. E aí se a diferença do seu Toyota pro carro dele é menos que 30 mil, o cara vai, entendeu? Curso online, a galera faz muito isso. No começo do discurso de venda, você fala quanto custaria para você aprender isso sozinho. Quanto eu gastei em cursos para aprender isso que eu vou te ensinar. Eu já gastei 30 mil em cursos para aprender isso que eu vou te ensinar. E mais 50 mil do meu dinheiro em erros. Então eu já gastei em erros no meu próprio negócio. Então eu já gastei 80 mil reais para te ensinar isso que eu vou te ensinar. Mas eu não vou te vender esse curso por 80 mil reais, eu vou te vender por apenas suaves parcelas de 36 reais por mês. Ancoragem funciona muito bem. E eu vou colocar no nível do mineiro desconfiado, porque às vezes você achar uma boa ancoragem para o seu produto é a diferença entre você vender mais e você vender menos. Eu coloquei antes do framing, porque o framing é basicamente uma ancoragem conceitual. E esse aqui é só numérico. Então o framing é mais prático, tá? Inclusive o framing vai antes do storytelling. Curiosidade. Gatilho mental da curiosidade é eu te deixar curioso. Igual eu te deixei no começo desse vídeo. Eu te falei, olha só, essas técnicas de persuasão são tão poderosas que até mesmo o nome gatilhos mentais surgiu de uma delas, que foi o mecanismo único que eu já falei aqui. Funciona, curiosidade funciona, mas curiosidade não vende. A curiosidade te retém a atenção. Ela faz você dar mais uma chance, você vai ficando curioso. YouTubers gostam muito de usar isso. Curiosidade no título, na thumbnail, na capa do vídeo. Faz você clicar, faz você comprar, se for um produto baratinho talvez. Mas você não gasta milhares de reais por causa de curiosidade. Outros exemplos aí, você vai sair num date, talvez você saia por curiosidade. Alguma amiga sua, algum amigo seu falou muito bem daquela pessoa, falou, é uma pessoa diferente, aí você fica curioso e tal, mas não vai te fazer namorar a pessoa. Eu vou colocar aqui, tô entre esse e esse, acho que eu vou colocar no Já Vi Pior, que deu certo, mas é muito útil para chamar atenção, tá? PAS, Problem Agitate Solution. Mostrar o problema, agitar o problema, intensificar o problema
e solucionar o problema. Isso aqui é uma técnica de persuasão, não é um gatilho mental, é mais um método. Funciona, tá? Funciona, mas é assim, não é nada mágico. Vou colocar aqui talvez. Engana desavisado. Pertencimento. Pertença à nossa comunidade, participe da nossa comunidade. Quer ver um negócio, cara? Harley Davidson. Harley Davidson vende pertencimento. Se você comprar uma Harley Davidson, você vai poder dar buzinadinha para outras Harley Davidson na estrada, vai ter encontros, vai ter coisas assim. É uma técnica, tipo, funciona para você vender cursos, igual o Pedro Sobral faz com a comunidade dos subidos. Se você comprar o curso Sobral, você vai virar um subido. Para quem não sabe o que eu estou falando, é um cara que ensina a fazer anúncio na internet. Funciona para você vender moda. Então, tipo, se você tem tal marca, você é tal tipo de pessoa. Isso é quase um apelo para a identidade, né? O pertencimento é como se fosse uma identidade light. Você vai pertencer a uma comunidade ali, alguma coisa. Eu vou colocar aqui, tá? Pode funcionar mais ou menos em nichos diferentes. E, por fim, o contraste. O que é o contraste? O contraste é uma forma de framing específica. Que é, cara, você quer ser um brasileiro que trabalha na CLT ou você quer ser um brasileiro que ganha em dólar? Tá vendo como é mais forte do que eu só falar, quer ganhar em dólar? Eu faço contraste. Isso aqui é um contraste visual, tá? Mas, e para quem tá curioso, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Por isso que eu tô com esses documentos aqui na minha mesa. Mas tem outras formas de contraste. Você pode contrastar, por exemplo, você quer vender um iPhone, e aí você pode pôr do lado todos os equipamentos que aquilo substitui. Cadernos, máquinas fotográficas, telefones, todo tipo de coisa. E aí você mostra que, cara, o seu produto versus todo o resto que ele substitui, ou versus uma tecnologia antiquada que ele substitui. Você quer vender o Ozempic, por exemplo, você poderia, aqui não pode, né, porque é remédio, mas vamos dizer que não tivesse lei, você poderia colocar um comercial, um anúncio em que você contrasta uma pessoa tendo que negar comida, fazer dieta e, cara, cansada de ir na academia e não perdendo peso, com um outro cenário em que a pessoa está de boa, vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, está feliz e está perdendo peso naturalmente ali, sem precisar se esforçar. É uma técnica muito poderosa, o contraste, porque você escancara para a pessoa a diferença entre o seu e o do outro. A galera usa isso muito no YouTube para conseguir visualizações, então tem aquelas capas de vídeo, aquelas thumbnails, que é o antes e o depois. A galera usa isso muito para mostrar um mecanismo único, diferente, a vantagem entre um e outro. Eu classificaria o contraste como uma técnica que chega a enganar mineiros aqui. Vou colocar por aqui, mais ou menos. E é isso. Essa é a tier list dos gatilhos mentais e técnicas de persuasão. Eu só peço para vocês que vocês usem isso para o bem, minha gente, porque vocês não mintam a partir disso, porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero ter o peso moral de ter criado charlatões de internet, mentirosos, fraudadores, políticos que fazem o mal para a população. Usem isso para o bem. Como eu disse no começo do vídeo, a diferença entre a persuasão e a manipulação é a intenção. Se você usar isso para o bem, para convencer seus amigos a tomarem boas decisões de vida, para convencer sua família a ser mais harmônica, mais feliz, para convencer seus clientes a tomarem decisões melhores, você pode usar isso para o bem, porque as pessoas estão usando para o mal. Então, se você não usar nada disso para nada na sua vida, você vai ser uma pessoa sem influência e as pessoas vão seguir os outros que têm influência, vão tomar a decisão com base no que os outros estão falando, porque os outros têm influência. Então, usem essas ferramentas para o bem. Tentem usar mais das boas do que das sombrias. Então, confiança, reciprocidade. Usem mais disso do que da escassez e da urgência. Mecanismo único, você pode usar para o bem ou para o mal. Identidade, você pode usar para o bem ou para o mal. E aí vai. Usem isso com sabedoria. E se você gosta de tier lists e gosta de ganhar dinheiro e de criar negócios, eu fiz uma tier list aqui dos 25 modelos de negócio mais fáceis de ganhar dinheiro na internet.
Nenhum negócio é fácil, mas alguns são mais fáceis que outros, principalmente para iniciantes. Então eu te vejo nesse vídeo, que é o vídeo de maior sucesso do meu canal. Você vai adorar.